A essa altura, você já se cansou de ouvir falar sobre ChatGPT, mas olha, eu preciso te dizer que essa é uma revolução que está só começando e que vai transformar completamente a sua vida e a maneira como os negócios operam. A expectativa é que nos próximos anos, 80% das empresas adotem alguma solução de inteligência artificial. E isso vai muito além do ChatGPT. Existe um ecossistema nascendo com dezenas de empresas criando soluções com inteligência artificial para a área de marketing, vendas, atendimento ao cliente e experiência de produto. E as oportunidades de evolução profissional para quem dominar essa tecnologia são infinitas. Para te ajudar a navegar nessa revolução, a Tera criou um curso completo em inteligência artificial para negócios digitais e reuniu alguns dos maiores especialistas do Brasil nesse assunto. Você vai aprender não apenas o que é inteligência artificial, mas também casos práticos para utilizar no seu dia a dia no trabalho ou empresa. E olha, eu tenho uma novidade imperdível. Tá rolando agora o Tera Festival, um evento que reúne conteúdos gratuitos e ofertas mega especiais em todas as formações da Tera. Acredite em mim, você pode economizar alguns milhares de reais se inscrever em um ou todos os cursos da Tera durante esse período do festival. Mas as vagas são limitadas, então te recomendo a clicar aqui, conhecer as condições e dar o próximo passo na sua carreira. Eu te espero aqui na Tera. Olá, que bom que você veio. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Tera Festival, um festival online, gratuito para pessoas que estão buscando construir produtos incríveis em tempos de inteligência artificial. Eu sou Leandro Herrera, sou fundador, CEO da Tera. Estou muito feliz em estar aqui para discutir um tema que eu acho que é fundamental para todas as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje. E vou já de saída apresentar esse meu convidado que eu estou muito feliz de conhecer e poder aprender muito com você agora pessoalmente, porque eu já tenho aprendido consumindo aí livro, podcast e tudo mais. Então, vou começar te apresentando. Você é formado em Direito, trabalhando no setor de construção civil, energia elétrica, papel e celulose, até começar uma carreira na área de tecnologia. Com larga experiência em liderança de times multiculturais, tem forte histórico em estratégia de desenvolvimento de negócios, levantamento de capital, fusões e aquisições, articulando estratégia em colaboração com os principais líderes de negócios. É autor de 2 livros best-sellers, o Nova Economia e o Cientista e o Executivo, obras nas quais se propõe a decifrar as dinâmicas do mundo contemporâneo para estudantes, empresários e profissionais e contar o segredo para ter sucesso até agora, né? Investir no aprendizado constante. Foi diretor do grupo de startups Movile e desde novembro de 2018 é vice-presidente de finanças e estratégias do iFood. Então, te dou as boas-vindas. Obrigado por estar aqui, Diego. Você entregou minha idade, né? Então, quanto mais você fala de um currículo, mais você está dando idade para a pessoa. Obrigado. Valeu pelo convite. Muito bom. E o tema de hoje eu acho que não podia ser mais interessante e apropriado. Inteligência artificial e inteligência humana, novas visões de estrutura organizacional e modelo de trabalho, é algo que impacta a todos nós, né, como profissionais, como pessoas, como empreendedores. Então, tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente vai aprender muito aqui. Já vou dizer para todo mundo que no final desse papo aqui a gente vai ter uma surpresa, uma oferta muito legal para quem quiser continuar aprendendo na Tera. Então, continue acompanhando. Daqui a pouco vai aparecer um link no chat para vocês irem conhecendo um pouco o que a gente vai oferecer só para quem está aqui. Mas fiquem aqui e aproveitem a conversa que no final a gente fala mais. Bom, vamos lá. Acho que eu queria começar abrindo uma reflexão sobre como a inteligência artificial já está transformando de alguma forma o mundo do trabalho. E a primeira perspectiva que geralmente surge é a perspectiva do medo, né, que as pessoas podem ter em relação a isso. Inclusive, saiu em fevereiro desse ano um relatório uma pesquisa nos Estados Unidos da Pew Research Center, em que 52% dos americanos eles são mais temerosos da inteligência artificial do que vem positivamente. O medo aumentou, escalou ao longo dos últimos 2 anos. E eu acho que, de certa forma, esse medo muitas vezes ele acaba dificultando que as pessoas consigam aproveitar a ferramenta de inteligência artificial, de fato, no seu dia a dia, né?
obviamente com todas as questões que também éticas e filosóficas que permeiam essa discussão, mas eu queria, você que está trabalhando com isso há muito tempo, que você trouxesse para quem está assistindo, qual a sua visão mais realista sobre onde a gente está hoje em relação a esse tema, qual que é o impacto da inteligência artificial nesse momento, quanto que aí, o que a gente está vendo no LinkedIn, mídia, é hype, o quanto que, de fato, é uma realidade que já está transformando o mercado de trabalho. Boa. Cara, eu vou segmentar aqui a pergunta em diferentes categorias aqui. E a primeira que eu queria falar é sobre o quanto isso é real ou não. Então, eu vou te dar alguns números do iFood para a gente entender se isso é real ou não. O iFood tem hoje 140 modelos de inteligência artificial proprietários, construídos internamente pelo time. Esses modelos fazem hoje, por mês, 14 bilhões de previsões em todos os fluxos que você pode imaginar. Quando você abre o app do iFood e termina pedindo a sua comida e recebendo em casa, nessa única jornada sua, aconteceram ali mais ou menos 100 predições. E se eu desligar hoje esses 140 modelos, o iFood não existe, ele não funciona, não existe, não tem como operar o iFood sem esses modelos. Que tipo de predições estão sendo feitas? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você pede a sua comida no iFood, eu não peço para você esperar para ver se eu vou conseguir um entregador. Ali acontece uma previsão. Ali eu tento prever se eu vou conseguir, dado o tempo de cozimento, a chance de ter um entregador disponível que consegue se deslocar até aquele restaurante e está pronto para poder, portanto, levar a comida. Ali existe uma predição. Quantas vezes você teve um problema com o iFood que foi fruto da não existência do entregador para fazer a entrega do que você pediu? Provavelmente nunca. Se isso aconteceu, foi mínimo. Talvez você tenha tido um problema porque um pneu furou, você tenha tido um problema porque o restaurante atrasou no cozimento, mas a não existência do entregador, zero. Muito difícil acontecer. Isso aqui é uma previsão. Isso muda completamente a forma como a gente opera. Então eu vou te dar um exemplo disso, um degrau para baixo. Como é que funciona o modelo que busca o entregador ou incentiva a existência dele naquele momento na plataforma ou escolhe efetivamente o entregador? É um modelo de machine learning que basicamente vai entendendo a dinâmica que existe na minha operação, vai criando novos parâmetros que ele descobre e, portanto, vai refinando o modelo continuamente. Então eu vou te dar um exemplo. No momento que joga Corinthians e Flamengo, não um contra o outro, mas ao mesmo tempo, eu tenho um problema de oferta de entregador. O modelo compreende isso. O modelo compreende e, portanto, trabalha o pricing para poder incentivar a ter o entregador e, portanto, exato. Um ser humano sozinho, com uma planilha de Excel, com um sistema que faz um depara, né, ou coloca um e se, sim, nunca ia chegar nisso. Ele ia chegar em coisas básicas. Se chover, tem menos entregadores. Só. Mas ele não consegue, por exemplo, entender se nesse momento essa rua aqui foi paralisada e ao ser paralisada o retorno que você tem que fazer é um retorno que tem uma montanha, né, tem uma subida íngreme e portanto você não pode ter uma bicicleta, você tem que ter a moto. O modelo simples não consegue pegar isso. E só para entender também a natureza desse momento, né? O iFood já trabalha com inteligência artificial desde 2018. Desde 2018, né? A Terra também tinha curso de ciência de dados e machine learning, etc., num outro momento de inteligência artificial. Ainda dentro da mesma pergunta macro, mas assim, o que mudou nos últimos 2 anos com o advento da inteligência artificial generativa nesse processo do iFood? Boa. Eu vou pegar então essa pergunta e vou encaixar ela depois da próxima categoria aqui. A próxima categoria para aquela primeira pergunta é: tem que ter medo? E a resposta é muito simples. Tem. Tem que ter medo. Por que tem que ter medo? Porque é um problema? Não. Mas porque exige de você um novo aprendizado. E nem todo mundo está disposto a ter um novo aprendizado. Então, qual é a diferença disso e do momento em que a gente, lá no final do século XIX, viu o surgimento dos balões motorizados? Nenhuma. Você tem que ter medo? Tem, exceto se você aprender a operar aquilo ali.
e não só mais operar uma charrete que transporta pessoas com cavalo. Qual a diferença disso e 30 anos depois Santos Dumont trazer o avião? Qual a diferença disso e 30 anos depois Santos Dumont a gente conseguir ter o avião supersônico? Sempre tem medo. É inegável que tem medo. A pergunta é o quanto você está disposto a trabalhar para poder aprender esse novo. Então sim, tem medo. E aí eu vou para essa pergunta dentro da primeira, que é o que mudou? E aí tem a ver, eu quis responder ela depois do medo, porque ela altera muito esse critério do medo. Até o advento da inteligência generativa, eu brinco que inteligência artificial era porteira para dentro. Ou seja, você era capaz de fazer dentro de casa, você era capaz de construir, mas quem estava porteira para fora tinha dificuldade de perceber isso. Então, veja, o exemplo que eu te dei aqui do app e fazendo a previsão se eu vou ter um entregador disponível ou não, a pessoa que pede, ela não para pensar nisso. Ela assume que é um fluxo quase que linear para poder te entregar aquele serviço. O que a inteligência generativa muda? Ela começa a trabalhar porteira para fora. Tudo agora é alcançável, é visto, é sentido por qualquer pessoa. Por quê? Porque ela trabalha pela primeira vez algo, não pela primeira vez, mas de forma mais óbvia e mais clara, a criatividade. A produção de um texto, a produção de uma imagem, a transformação de um texto em uma imagem e coisas do tipo. Então, no momento em que eu faço isso, eu saio daquela parte mais dura, mais difícil, mais especialista e entrego para a população a chance de poder usar a ferramenta. Então, o que muda é isso, é essa popularização. E aí o medo aumenta. Por que o medo aumenta? Porque quando a IA era porteira para dentro, você tinha medo de pessoas. O cientista de dados, o cara que não sei o quê, o estatístico que depois foi trabalhar com... Era mais intangível, né? Super. Meia dúzia de pessoas. Agora, veja, qual é a diferença minha e sua sob a ótica do uso da IA? Nenhuma. A única diferença é que se eu for mais protagonista que você, eu vou começar a usar mais cedo, portanto vou aprender mais cedo, portanto vou ficar melhor, vou achar algumas soluções e vou estar na frente. Então o medo aumenta. Por que o medo aumenta? Porque tudo aquilo que é acessível, ele tira da equação algumas barreiras de entrada. Né? Então o exemplo que eu gosto de dar simples é, você vê, o que a gente está fazendo aqui agora. Há 30 anos atrás, se você quisesse ter um programa para pegar o seu talento de apresentar e o seu conhecimento específico no tema, você não conseguiria fazer. Então, qual era o medo que tinha, sei lá, um grande canal de comunicação do Leandro querer produzir? Nenhum. Mas hoje, todo mundo que está no Spotify, como você, como eu, pessoas normais sob a ótica da geração de conteúdo, todas essas pessoas são uma ameaça. Então, quando você digitaliza e dá acesso, a barreira de entrada cai. E quando a barreira de entrada cai, aí é eu contra você, no bom sentido da palavra. Ou seja, quem for protagonista, quem aprender, quem entender, quem evoluir, vai chegar primeiro, vai estar melhor. Por isso o medo aumenta, é verdade. E... Pode agora, eu só queria assim, às vezes as pessoas vão olhar isso aqui e vão falar, nossa, então, meu Deus. Mas eu queria pegar o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é que, ao longo desses últimos 200 anos, todas as vezes em que a gente viu a emergência de uma tecnologia que mudou muito a forma como as pessoas se organizam, interagem, a forma como o Estado se relaciona com as pessoas, a cultura e etc., sempre houve esse tipo de impacto, medo. Mas, por outro lado, a gente só tá aqui agora por causa delas. O meu pai, aos 70 anos de idade, só tá vivo por causa delas. Você tem uma menor mortalidade no mundo hoje infantil por causa delas. Você tem hoje uma dinâmica muito mais fácil de troca de conhecimento por causa... Então, o que eu quero dizer por outro lado é, apesar do medo, as pessoas que vão se utilizar dessas ferramentas para criar, elas vão nos levar para um lugar melhor. Eu não sei qual. Isso é o que a gente precisa descobrir na sequência. Eu acho que o que talvez também amedronte um pouco é porque... inteligência artificial como campo, né, tem mais de 60 anos, né, de desenvolvimento. Só que foram 58 anos fechado, né, no grupo de pessoas que estão estudando isso, acadêmicos, PhD, cientistas, matemáticos, etc. E essa virada da inteligência artificial generativa, que eu acho que difere um pouco dessas outras tecnologias de uso geral, assim, né, é que ela está se apoiando já sobre uma camada de infraestrutura
e de conectividade que está muito pronta, né? Então, assim, mesmo a internet, né, levou 30 anos para a gente passar de 5 bilhões de pessoas conectadas, né? Mas a inteligência artificial, ela acessa imediatamente as 5 bilhões de pessoas que estão conectadas, né? Então, muito do que eu vejo como medo acaba sendo o medo da velocidade. Ninguém estava pronto para isso. Então, talvez seja uma das primeiras vezes em que, de fato, a tecnologia está muito à frente da nossa capacidade de entender pela forma como ela se... Mas, por outro lado, eu acho que o ser humano nunca esteve tão preparado para poder lidar com velocidade. Então, sei lá, vamos voltar 30 anos no tempo. Na cabeça do meu pai, mandar um filho pro exterior, sei lá, para ir pra Disney, né? Vai lá fazer sua festa de 15 anos. Fez 15 anos, vai lá pra Disney. Cara, isso era um negócio que tinha um nível de velocidade baixíssimo. Meu pai ia até uma agência de turismo, conversava, pegava as opções, voltava com um panfleto pra casa, conversava com a minha mãe, eles decidiam, ele voltava lá. Aí pegava um ônibus, ia lá pro Rio de Janeiro, saindo de Uberaba, de onde eu sou, para poder fazer o passaporte da minha irmã. Voltava pra Uberaba, comprava passagem, agora tinha um passaporte. Você levava 3, 4 meses. Hoje, para você que é um pai recente, que eu sei, você vai resolver isso, né, daqui a 12, 14 anos, dizendo, é a hora. Vamos ali no Shopping Eldorado, onde tem uma base da Polícia Federal, vamos tirar o passaporte, chega 15 dias depois, a gente vai entrar no Decolar, comprar uma passagem e vai. Então, assim, o nosso mundo hoje também nos preparou para uma velocidade muito maior, né? Então, eu concordo com você, mas eu acho que o ser humano está mais preparado ao mesmo tempo. O que a gente precisa só cuidar aqui é desse processo de adaptação das pessoas, né? A gente precisa fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis. Apesar do medo, você precisa dar o conforto para esse medo reduzir até que ele zere e a gente, né, incorpore isso na nossa realidade, né? E do lado da oportunidade, como você trouxe, ao mesmo tempo é uma ferramenta que está acessível a todos, né? Exato. E aí eu acho que isso que eu queria ir entrando um pouco mais no case do iFood, que a partir do momento que ela se tornou disponível e acessível para pessoas não técnicas também, né, se tornarem criadoras com essas ferramentas, como que foi o processo, ou como tem sido o processo, né, de evolução organizacional do iFood a partir da tecnologia de inteligência artificial? Cara, a gente teve várias mudanças e a gente vai ter mais, que eu ainda não sei dizer qual será, mas vamos discutir um pouco aqui de alguns pontos de interrogação. Acho que a primeira coisa é, quando a gente em 2018 tomou a decisão de começar o processo de mudança da empresa, de uma empresa de tecnologia para uma empresa de IA, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma área centralizada de data. Então, naquele momento, a gente basicamente a gente construiu um time de 300 cientistas de dados que eram centralizados. O segundo processo nosso, 2 anos depois, foi descentralizar o conhecimento, com a área centralizada ainda. Então, o que a gente fez? A gente criou um negócio interno chamado BADU, Business Analyst Data Heavy User. É a pessoa que usa muito dado no seu dia a dia. Ela não está aqui no time de data, mas ela usa, ela consome, ela é boa, ela é esperta, ela já toca alguns temas mais complexos de estatística. Tem pensamento analítico. Isso. E aí a gente preparou essas pessoas para ir para um outro nível. Isso me permitiu fazer o quê? Me permitiu fazer com que as áreas passassem a ter a sua própria capability, sua própria capacidade analítica ultra elevada. O que isso fez? Isso fez com que esse time aqui se dissipasse. Porque quando as áreas melhoram, o próximo passo é a sofisticação máxima. É você falar, agora eu vou construir meu modelo. Porque eu já tenho aqui 3, 4, 5, 6 pessoas fazendo coisas uau. Então essa área descentraliza, vai para as áreas, então eu mudo minha estrutura organizacional e eu só deixo centralmente algumas pessoas que tratam de temas extremamente complexos. Então é como se eu dissesse que eu tenho um monte de consultório médico, mas quando eu preciso fazer uma cirurgia que é muito específica cardíaca, eu preciso trazer aqui para um centro de operação, certo? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que com a IA generativa, a gente que internamente tem o nosso assistente de IA já há 2 anos, que é embutido no Slack, e portanto todo mundo acessa e usa IA a partir de uma conversa normal, como se você escrevesse um e-mail para alguém ou um WhatsApp para alguém, você começa uma próxima discussão, que é com o nível que eu vou atingir
de um assistente de IA, o quanto eu efetivamente preciso, e aí eu vou sair um pouco do estudo organizacional e falar de skills. O quanto eu preciso de pessoas com skills estatísticos. Você precisa em alguma medida, mas agora bem menos. Por quê? Porque antes, a pessoa com skill estatístico, ele era uma pessoa que te dava uma certa garantia de que algo era assim. Deveria ser feito com este modelo. Agora você diminui isso. O que você precisa é de pessoas que entendem tecnicamente do que elas estão fazendo para dizer, esses são os parâmetros corretos. Sim. Essa é a fórmula correta. Sim. Então, você pega uma pessoa... pensamento por primeiros princípios. Exato, por princípio. Aí eu chego no ponto final meu. Ou seja, a gente está indo para um mundo, provavelmente dentro das corporações, onde o mais importante é você ter conhecimento do fundamento. Porque se você conhece o fundamento, você tem uma máquina que depois se utiliza do que você precisa para te levar até lá e você é capaz de julgar que o fundamento está certo. Se o fundamento estiver certo, o restante a máquina ela tem mais facilidade de fazer. Então, a gente vai ter aqui algo central? Não sei, tenho dúvidas. Daqui a 2, 3, 4 anos. Outro grande elemento do impacto que está acontecendo aqui é na formação de squads. Por quê? Porque olha que interessante. Quando você tem o conhecimento que é público hoje à sua disposição e o seu conhecimento específico, que é aquilo que está lá na sua empresa, na sua base de dados, etc., à sua disposição, e você conjuga os dois, você começa a perder a necessidade de ter algumas pessoas num determinado squad. Porque basta você conversar com esses conhecimentos, né? Então eu vou te dar um exemplo simples aqui. Uma das responsabilidades que eu tenho lá no iFood é do time de modelo de gestão, né? E dentro do modelo de gestão a gente precisa constantemente capacitar as pessoas para operar do jeito que a gente gosta de operar, do jeito que a gente gosta de olhar para um problema, fazer problem solving, do jeito que a gente cataloga isso, documenta e trabalha nas hipóteses. Esse trabalho antes envolvia ter pessoas distribuídas numa série de momentos, projetos, áreas ou situações, quase que formando um squad para que ela pudesse trabalhar esses conceitos, por exemplo, numa equipe que tem 4, 5 pessoas, mas todo mundo é novo e, portanto, não tem a cultura do modelo de gestão. Perfeito. Com o conhecimento hoje no assistente de IA, eu não preciso mais dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa entra lá e diz, cara, eu estou trabalhando aqui nesse problema e a primeira coisa que eu estou fazendo é descobrindo isso aqui, ó. Esse é meu fato. É isso mesmo? E aí o assistente diz, olha, teu fato está muito mal descrito ainda. Acessando o conhecimento público e o conhecimento da minha base específica de conhecimento e dizendo, ó, não é assim que você descreve um fato para você começar a entender um problema. Pô, agora eu cheguei aqui na minha causa. Isso aqui é a causa? Cara, isso aqui não me parece a causa raiz. Uma causa raiz deveria te levar por esse caminho, você não fez isso aqui. Então veja, o squad, sim, ele começa a ter um componente menor de algumas pessoas e maior do assistente. Perfeito. Isso me leva no futuro para um trabalho mais individual? Acho que em alguns casos sim. Em outros não, evidentemente. Mas em alguns casos sim. Em alguns casos que você precisava da interação para poder adquirir o conhecimento de uma pessoa para evoluir no seu próximo passo, isso vai começar a ficar mais individual. E eu consigo já enxergar isso claramente. Exemplo, hoje um time de comunicação, para escrever um release para a imprensa, ele interage muito menos com as pessoas lá dentro. Por quê? Você tem a base de conhecimento. Porque o IA é quem escreve, cara. Sim. Então, assim, existem uma série de mudanças que vão acontecer na forma como as pessoas trabalham e essas mudanças que vão permitir a gente identificar como a estrutura organizacional vai ser. Então, eu não sei como ela vai ser ainda, sim, mas ela vai ser diferente. e eu achei muito interessante essa história que você contou, mas eu fico me perguntando... a partir do momento que a cultura permitiu isso, né? Acho que no caso vocês talvez já estivessem preparando essa cultura antes do momento em que a tecnologia se tornou acessível para todos os colaboradores, né, no final. Cara, a gente é muito chato com cultura no iFood, mas assim, num nível que você não imagina. Eu costumo fazer uma analogia que é assim, se eu for na sua casa e você falar, cara, eu não gosto que abram minha geladeira, quem pega as coisas na geladeira sou eu, dono da casa, cara, eu tenho que te respeitar. Assim, eu não consigo me imaginar você me dizendo isso e eu indo lá na sua geladeira e abrindo pra pegar uma água lá dentro. Assim, provavelmente você vai me olhar feio e falar, poxa, Diego, eu acabei de te falar, cara. Sim. Então, a cultura na empresa pra gente é desse jeito. Assim, a gente é muito chato com pessoas que não respeitam a nossa cultura. Então, eu costumo dizer uma frase forte e às vezes as pessoas se assustam um pouco, mas por isso que eu gosto de usar o tema do respeito. Porque
Lá no iFood, quando a gente identifica uma pessoa que não está disposta a fazer as adequações para nossa cultura, essa pessoa é demitida, ponto. E às vezes a pessoa, cara, como você é duro? Duro é a pessoa que não me respeita. Então, aí eu costumo dar outros exemplos, né? Você vai no Japão, atravessa um semáforo no vermelho e toma um ticket, uma multa por causa disso, o guarda japonês está sendo duro com você? Não, cara, você está desrespeitando a cultura do cara. Você imagina que zona que ia ser um país se todo mundo chegasse, simplesmente fizesse e não tivesse uma penalidade sobre ele. Sim. Não é assim que funcionam as coisas. Então, no iFood a gente é muito chato com isso. Então, a gente, portanto, a gente trabalha muito bem a mudança, a gestão de mudança, né? O change management em inglês, né? Às vezes a gente usa umas palavras em português, Sim. né? Tipo, change management a gente não traduz, né? Então, essa gestão de mudança, a gente é muito bom nisso lá. Ou seja, cara, eu vou fazer uma mudança, seja ela qual for, IA ou outra coisa. Pessoal, é o seguinte, comunicação simples, frequente, por 6 meses. Isso agora faz parte assim, por isso. Isso faz parte por isso. Isso faz parte por isso. 6 meses depois, a gente começa um processo de execução. Isso começa a fazer parte da minha rotina, começa a fazer parte das minhas metas, começa a fazer parte da minha visão. Você já sabe disso há 6 meses. Não dá para executar de um jeito diferente agora. Passou mais 6 meses. Pessoas que não se adequaram a isso não podem ser bem avaliadas. Passou mais 6 meses, pessoas não bem avaliadas porque não se adaptaram, têm que ser desligadas da empresa. Isso aconteceu com sempre, inteligência artificial? Acontece sempre. Mas com inteligência artificial especificamente? Com inteligência artificial. O processo foi um proceso de change management? Sempre. Então, em 2018, a gente estabeleceu isso. A gente falou, olha, a empresa vai ser uma empresa de inteligência artificial. O que a gente fez, então? A gente fez com que a liderança mais sênior, que é a primeira atingida, né? Eu costumo dizer que a função primordial de um líder é ser o primeiro a mudar. Porque senão ele não traz o restante. Então, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar com a liderança sênior. Então, de onde vem o conhecimento que eu tenho hoje, ou a experiência que eu tenho hoje? Vem disso. Assim, 2018 cara, isso será a parte. E, portanto, a mudança veio. Veio com a gente sentando a bunda na cadeira e estudando, veio com a gente sentando a bunda na cadeira e ligando para pessoas que já entendiam disso fora do país, veio com a gente estudando, fora, dentro e etc. E depois, trazendo isso para dentro do time. Então, por exemplo, o Badu, que eu mencionei para você. No meu time, tinha uma regra. A pessoa não pode começar a trabalhar até fazer o curso do Badu. Então, você como gestor, contratou uma pessoa e precisa urgentemente daquela pessoa. Você é a pessoa mais interessada em fazer aquela pessoa aprender o mais rápido possível. Porque senão o profissional não está liberado para trabalhar com você. Ponto. Depois, 2020 mais ou menos, pessoas no time que não fizeram Badu não podem ser classificadas como a gente chama internamente tá voando. É a pessoa que está melhor classificada lá na avaliação de desempenho. Não pode. Não, mas ela é ótima. Não, mas ela não é Badu. Não, mas ela é maravilhosa. Não interessa. Na minha casa, as pessoas não abrem a minha geladeira. Sim. Você tem que me respeitar. A regra era essa, estava explícita, né? Agora a gente está vivendo a da IA generativa. E como é que a gente está vivendo a IA generativa? É muito simples. Uma vez por mês eu vou lá e falo, eu quero ver todas as informações das pessoas que estão acessando o assistente e em que frequência. Aí eu vejo lá as pessoas que não estão. Aí eu entro em contato com elas. Eu mando um vídeo para elas, abro ali um canal no Slack, falo, cara, eu preciso muito que você me ajude a entender o porquê que apesar de todos os esforços você continua não usando numa frequência que soa ideal, razoável. Aí, um mês depois eu olho de novo. E por que isso? Às vezes as pessoas olham e falam, cara, mas você fica ali no pé das pessoas, mas é assim que você muda a cultura. Se eu não fizer isso, vai levar 1 ano a mais. E é o iFood que perde com essa performance adicional que eu posso criar a partir disso. Então, a gente é chato. Pô, aí passou ali 1 ano com um determinado tema, 1 ano e meio, a coisa assenta. Aí eu não preciso mais me preocupar. Vamos pro próximo. Qual é o próximo tema? Qual é o problema do iFood hoje que a gente precisa resolver? Tem que resolver. Então, vamos começar. Comunicação simples, frequente, explica, visão, 6 meses, e assim a gente segue. E essa evolução fez com que mais pessoas se tornassem produtoras de soluções com inteligência artificial dentro do iFood? Porque esses 120 modelos aqui, eu presumo que alguns deles foram... Bom, você poderia ter muito todos, mais do que 120 modelos na prática, né? Esses aí todos foram feitos centralmente por pessoas que manjam muito de IA. Quantos outros modelos vocês têm de pessoas que até então não conheciam de inteligência artificial e que passaram a desenvolver modelos? Cara, o que eu tenho agora são produtos.
Produtos internos. Isso. Então não é a IA propriamente dita, Perfeito. mas é o produto Aplicações. que deriva disso. Exatamente. Uhum. Cara, e essa é a beleza que a gente tá vivendo agora. E é um negócio tão bonito, Leandro. Mas assim, e por que é bonito? Porque você vê, cara, pessoas que, em teoria, tinham uma função ali específica, tinham um conhecimento específico, e de um dia pro outro, essas pessoas começam a desabrochar uma capacidade de criar produto inacreditável. Inacreditável. Então, um exemplo que eu gosto muito é o exemplo de modelo de gestão, que eu mencionei aqui agora há pouco, numa pergunta. A gente tinha uma pessoa no time, esse tema, como eu disse, fica sob minha responsabilidade. Tinha uma pessoa no time de modelo de gestão que ela era responsável por tirar dúvida, né? Então pensa que, cara, entra no iFood por vagas novas ou por contratação em função do churn, 100, 150 pessoas por mês. Então, cara, todo mês eu tenho 100, 150 pessoas que não sabem nada do meu modelo de gestão. Ou que sabem um pouco, porque a empresa onde ele trabalhou 5 anos tem alguma proximidade. Eu tenho que tratar esse negócio. Porque senão, cara, eu desacelero. Senão todo mundo vai perdendo aquela uniformidade, né, no formato, na metodologia, a empresa desacelera. Então tinha uma pessoa ali que fica tratando isso. Ô, Leandro, tudo bem? Você entrou no iFood? Cara, você entende? Não, é o seguinte, ó, você tem que ver esse treinamento aqui, e depois que você vê, você me procura, beleza? Beleza. Aí ele olha lá, ó, o Leandro terminou. Leandro, e aí? Cara, eu não entendi muito bem isso aqui. Ó, eu vi que você subiu, Leandro, o seu primeiro OKR, seu primeiro FCA, né, fato, causação, lá na plataforma. Pô, a sua qualidade é baixa, deixa eu te ensinar aqui melhor como você faz isso. Então, essa pessoa faz isso. Essa pessoa, ela recebia por mês alguma coisa próxima de 400 mensagens. Ela recebia. Fora as que ela mandava. Ela recebia mensagens únicas, 400 mensagens. Para discutir isso. Hoje ela recebe 20. Por quê? Porque ela... Olha que coisa linda, cara. Ela foi no assistente de IA e fez o que a gente chama de Workflow Builder. Ela foi lá e falou, ó, todas as vezes que alguém tiver uma dúvida, ele vai responder uma dessas 10 perguntas aqui. Um formulário. Depois que ele responder isso, você, assistente de IA, você vai buscar no domínio público tudo aquilo que conceitualmente suporta, e neste domínio específico de conhecimento, em que eu estou colocando todos os meus PDFs, todos os meus vídeos que eu já fiz, todos os meus PPTs, tudo que eu explico, você vai refinar aqui com o meu olhar. Sim. E você responde pra ele. Cara, o cara criou um produto. O cara criou um produto, cara. Um cara que nunca na vida imaginou que fosse criar um produto digital. Ele criou um produto. Hoje o que ele faz? Outra coisa. Porque ele não precisa mais ficar respondendo mensagem. Sim. Cara, isso é maravilhoso. E isso é exponencial, né? Porra! Eu imagino que, assim como esse caso, tenham dezenas de outros casos de pessoas que... Eu vou te dar um outro exemplo de comunicação. Então, tem lá 3 pessoas que olham pro lado de redes sociais, incluindo de algumas pessoas que falam, que produzem conteúdo porque falam em nome do iFood, como o próprio meu caso. Recentemente, a gente substituiu uma pessoa. A gente falou, ó, essa pessoa não tem a nossa cultura, a gente vai desligá-la, a gente desligou ela. E aí veio uma preocupação, ela estava lá já há 3 anos com a gente, e a gente falou, poxa, cara, essa pessoa produzir conteúdo do zero, pô, vai dar um puta trabalho. Porque ela precisa entender a empresa, precisa entender as pessoas, precisa entender o vocabulário, o tom, e etc, etc, etc. O que o time fez lá? Uma mulher de 25 anos de idade, novíssima, de comunicação, não é uma pessoa de produto, não é uma pessoa de técnica, não é uma pessoa de comunicação, cara. Ela foi lá e fez o seu Workflow Builder. Ela falou, cara, olha o seguinte, então vamos pensar no Diego. Quando entrar a nova pessoa aqui, ela vai ser treinada por você. Então, o papel do assistente ali foi treinamento. Você vai ser um teacher, um professor. Você vai buscar todos os áudios, todos os vídeos que tem do Diego na internet. Então, esse podcast aqui vai ser amanhã um conteúdo. Então, você vai ver o jeito de ele falar, o quanto ele é formal, informal, o que ele fala, quais, etc. Depois disso, você vai produzir esses cards, vai produzir esses cortes, vai produzir isso e aquilo, para que a pessoa veja o que efetivamente deveria ser a referência para ela para a produção de conteúdo para uma rede social. O treinamento de uma pessoa, as 10 reuniões que ela tem que fazer com você para te conhecer, para entender, ela vai para um outro grau de profundidade. E coloca ela também como protagonista desse processo, né? Totalmente. Então, cara, o que eu tô te dizendo aqui? Eu tô falando de pessoas comuns sob a ótica do conhecimento de IA,
estão criando aplicações produtos a partir de IA. Cara, isso é um negócio maravilhoso. Isso é espetacular. Espetacular. Isso sem contar no que você usa de forma mais simples, né? Do tipo que o desenvolvedor hoje está usando para corrigir um código. Enfim, cara, os dashboards dentro do iFood tá sumindo. Por quê? Porque antes você acompanhava um dashboard que estava ali estático, te dando uma informação XYZ, que você nem olhava todo dia. Mas de vez em quando, uma vez no mês, 3 vezes no mês, 5 vezes no mês, você tinha que olhar alguma coisa ali. Agora o cara não faz isso. Agora o cara tem uma rotina na agenda dele que é, cara, terças-feiras pela manhã eu preciso parar para olhar esse tema. Aí ele entra lá e coloca, eu preciso ver aqui como é que tá o KPI e tal, qual é o nível de aderência XYZ, e ele faz ali na hora. Ele não tem um dashboard que fica ali vivo o tempo todo. Ele capta uma informação que ele precisa naquele momento. Cara, é uma completa mudança na forma como as pessoas operam, para chegar no mesmo lugar, em última instância. Mas elas operam de uma forma diferente. Muito bom. Pessoal, no final da conversa eu vou voltar para falar sobre a oferta do dia, mas por enquanto deve estar aparecendo para vocês aqui no link do chat já uma página com tudo que a gente está oferecendo hoje só para quem está participando dessa conversa. Inclusive, a gente tem um curso de inteligência artificial para negócios dentro da nossa plataforma. Uau, que legal. Depois eu te conto um pouco sobre ele. Então, aproveitem, tem tudo a ver com a conversa que a gente está tendo aqui e daqui a pouco eu volto para continuar e explicar em detalhes como que funciona a plataforma, os workshops, tudo que está contido na oferta, tá? Muito bom. Vamos lá. Bom, você é uma pessoa que, além de outras coisas, também fala muito sobre liderança, né? E aí eu queria entender a sua visão, ou talvez a sua especulação sobre como o perfil de liderança vai evoluir daqui para frente. E aí eu fico pensando muito nesses exemplos que você trouxe, de pessoas que estão desenvolvendo aplicações específicas, e aí essas aplicações, a gente pode presumir que elas vão aumentar em volume ao longo do tempo, e a lógica que até uns 4, 5 anos atrás, inclusive a gente lançou um estudo sobre o futuro do trabalho em 2018 com a Época Negócios, em que a gente falava de uma maneira, eu acho, ainda superficial, sobre sistemas de alguma forma substituindo seres humanos, e tinha uma função que na época eu não conseguia entender como que ela poderia se materializar, que era uma pessoa que era gestora de sistemas inteligentes. Na época eu falava que isso poderia acontecer, mas eu não entendia exatamente como que isso poderia acontecer de fato. Tá chegando. E aí agora me parece que tá chegando de fato, né? Porque todas essas aplicações, se elas vão aumentando em volume, você pode pensar em uma pessoa que de repente, sob a gestão dela, estão 5 ou 6 aplicações que dentro de um workflow elas se interagem e tal. Então eu queria saber se isso já tá, se uma sementinha já tá acontecendo a partir do que vocês estão vendo lá no iFood, e de tudo que você tem de repertório sobre liderança, sobre gestão, o que você acha que isso vai mudar? Cara, bom, primeiro, eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, e eu adorei ouvir isso, e talvez seja um tema para eu levar lá para dentro pra gente pensar, porque na prática o que vai acontecer é que você vai ter, 300 aplicações daqui a pouco lá dentro, e você vai falar, cara, como é que eu asseguro a qualidade disso? Como é que eu asseguro que, do ponto de vista de privacy, é claro que eu já presto muita atenção nisso, mas eu tenho eu vou no nível daquele produto específico para ter certeza de algo. Então essa gestão de sistemas inteligentes que você está colocando, de novo, que eu nunca tinha pensado, então tô te dando mérito aqui, eu acho que é um tema que a gente com certeza vai pensar, né? Esse é um tema, inclusive, para eu levar essa provocação lá para dentro. Cara, sob a ótica da liderança, a mudança já tá sendo brutal. Cara, eu vou te dar um exemplo que pra mim é muito forte. Na minha carreira inteira, e todo mundo que tá ouvindo isso aqui também vai se reconhecer nisso, a gente sempre teve aquele exemplo que a gente falava assim, aquele cara ali, ele é muito bom, ele é experiente, etc e tal, mas ele é uma pessoa introspectiva. É uma pessoa que não se comunica bem. E aí a gente olhava para aquela pessoa que era um puta profissional, mas que por ter essa característica, a gente acabava falando, não é um líder, porque se comunica bem, é introspectivo, e era difícil movimentar essa pessoa, né? Porque, cara, como é difícil mudar comportamento, né? Eu sou um extrovertido. Se alguém me pedir pra ser um introvertido por 2 dias, cara, que difícil é isso pra mim. Sim. Então é difícil pro cara do meu exemplo, pra mim, pra todo mundo. Olha que interessante que a gente tá fazendo hoje dentro do iFood, usando o assistente de IA. Hoje, quando essas pessoas vão dar feedbacks, elas hoje usam o assistente de IA para prepará-las. Então, hoje essa pessoa entra lá e fala assim, olha, eu sou o Diego
E esse é o meu MBTI. Então, só para ajudar ele a entender quais são suas características. Você poderia usar qualquer coisa lá. Eu sou do signo de Touro. Tô brincando aqui, evidentemente. Mas enfim. Mas para ajudar, né? O MBTI, né, para quem não conhece, é basicamente uma forma de codificar as pessoas sob a ótica de características, né? Exatamente. E cria os arquétipos lá para facilitar a sua compreensão. Então, eu sou esse cara aqui, então sou introspectivo. Eu tenho que dar um feedback pro Leandro. O Leandro é esse MBTI. Ele é um cara já mais assim, mais assado e tal, não sei o que e tal. E aí é o seguinte, o arquivo que eu tô adicionando é o arquivo da avaliação desse ciclo dele. E as 3 principais mensagens que eu preciso passar para ele são essas mensagens aqui. Cara, e aí sai na sequência um texto. Qual a melhor forma? Grande, pequeno, categorizado, tal, não sei o que, com matriz, sem matriz, do jeito que você quiser, você pede. E aí, o que essas pessoas introspectivas, que têm uma dificuldade de comunicação, estão agora ganhando a chance, é de dizer, Leandro, você sabe que eu sou um cara mais introspectivo, mas eu me preparei aqui. Então eu vou agora te dizer qual é o meu feedback. E essa pessoa, no limite, ela pode ler aquilo. O que é o mais importante aqui? É que ele está te passando a mensagem que ele precisa. Perfeito. Então, olha como muda a liderança quando você passa a ter um suporte de algo que te ajuda, em última instância, a exercer um papel de líder. Cara, isso é revolucionário, cara. Isso é revolucionário. Então, outro exemplo aqui. A gente fala muito sobre ponto cego, né? Que é, Diego olha pro Leandro, não vê exatamente o que poderia, porque o Leandro tem essa característica e tal, não sei o quê. Olha que interessante, hoje, você em última instância pode criar um conceito do que é o ponto cego, você pode trazer os dados ali pro assistente, dizendo, cara, olha aqui a performance do Leandro nos últimos 3 anos que ele está trabalhando na minha empresa. Você pode pegar a avaliação de outras pessoas que você considera referência e dizer, olha, dado esse conceito, dado o Leandro, dado essas referências, tem aqui um ponto cego? E a resposta é sim, você não é obrigado a segui-la, mas no mínimo você vai falar, opa, alguma coisa que você não viu. Para refletir. Total. Olha como você começa a refinar. E aí eu entro para um último ponto que é muito do ser humano, querendo ou não, essa é a realidade da vida. É que, cara, vamos falar de brasileiro em especial, o brasileiro não gosta de transparência. O brasileiro não é transparente por natureza, né? Então, quantas vezes você já ouviu que, nossa, você vai pra Alemanha lá, o cara fala, você fala, meu Deus, vem aqui no Brasil, foi agressivo, né? Leandro, e tal, queria te falar um negócio. Então, a gente tem essa dificuldade de transparência. O homem, em especial, por essa sociedade machista que a gente vive, ele é pouco vulnerável, né? Então tem que manter ali uma postura, não quero ser fraco perante você e tal. Cara, olha que interessante, o assistente, em última instância, ele é a pessoa com quem você vai poder se abrir um pouco mais, sem que você se sinta ameaçado. É claro que, em última instância, você deveria trabalhar nisso e resolver isso, mas a vida é muito mais complexa do que só querer resolver isso. Você vai precisar, talvez, de alguns anos de terapia e várias experiências para poder resolver, de fato, situações como essa. Mas, enquanto isso, você tem uma pessoa ali para se abrir. Eu tô chamando de pessoa, olha que loucura. Você tem ali um assistente de IA. Você tem para se abrir. Cara, eu tô com essa dificuldade. Eu preciso dizer isso aqui, eu não sei desse tema, eu não sei como abordar, porque eu preciso atingir esse objetivo. Como é que eu faço isso? Então, a forma como o líder ele vai se complementar com essa ferramenta vai mudar muito o efeito que ele efetivamente tem. E muita gente vai sair de uma posição de gestor e efetivamente assumir uma posição de liderança com esse suporte. E tem uma questão, voltando para algo que você falou mais no início, que eu acho que faz muito sentido, né? Que você comentou eu vejo quais são as pessoas que estão usando, quais não estão usando, com que frequência, vou lá, dou um puxão de orelha, né? Mas que eu acho que entra muito nesse lugar de desenvolver musculatura, né? Porque é um modelo mental e o gatilho que precisa despertar para você entender que existe essa assistência possível, ele não é óbvio. De jeito uma musculatura que ela tem que ser desenvolvida. Eu imagino que do ponto de vista da organização, para a estratégia que vocês têm, qual a velocidade em que a gente consegue desenvolver essa musculatura? Porque todo mundo vai querer desenvolver essa musculatura invariavelmente ao longo do tempo, né? Mas talvez quem conseguir desenvolver a musculatura mais rápido é quem consegue ter os ganhos mais rápido também e fazer disso, de fato, uma vantagem competitiva. Porque até
longo prazo talvez seja questionável o quanto isso de fato, ter isso vai ser uma vantagem competitiva, concordo. né? No longo prazo não vai ser. No longo prazo não deveria ser, acho né? que é como a gente voltar na década de 90 e falar quem sabe fazer fazer aqueles cursos lá da Beat Company, lembra? Sim. Vai ser. Aí hoje você fala, cara, saber mexer no PowerPoint ou não deixou de ser né? Então eu concordo contigo. Acho que talvez seja em 10 anos e depois começa. Mas talvez nesses próximos 5 anos, quem tiver saído na frente tem uma vantagem muito grande. Cara, né? pra nós, assim, a gente tem uma característica no que a gente busca nas pessoas, então isso faz parte da nossa cultura, que é de ambidestria. Né? Ambidestria é a pessoa que consegue trabalhar com 2 elementos contraditórios. Então é o destro e o canhoto. Né? Ou seja, é contraditório você imaginar que uma pessoa trabalha, escreve muito bem com as duas, chuta muito bem com as duas, mas ele faz. Então é como uma pessoa que consegue ser analítica, profunda, chata, mas ao mesmo tempo ela consegue ser criativa. Ela consegue ser flexível. Isso é ambidestria. A gente procura isso muito no iFood. Por quê? Porque as empresas que efetivamente se perpetuam ao longo do tempo são aquelas que constroem negócios que ficam maduros e fortes e depois ela cria coisas novas. Depois não. E em paralelo. E aí ela traz isso de novo pro core business, pro negócio central dela, e ela continua criando. Então a gente pensar, sei lá, na Apple. A Apple com computador, depois com iPod, depois com iPhone, depois com serviços, e aí ela com os aplicativos e com o streaming, enfim, ela vai criando isso. Então você precisa de ambidestria. Pessoas ambidestras, via de regra, elas têm flexibilidade mental. Elas são mais fáceis para dizer, preciso aprender isso aqui, me dá isso aqui que eu preciso aprender. Então, para nós, eu acredito, né, porque eu não consigo quantificar isso, que a gente tem uma velocidade maior desde que o change management seja bem feito. Por que isso é importante? Reforça, entendi a importância. E aí a pessoa vai. E aí a gente é muito bom também nesse change management de trabalhar o exemplo de forma mais pública. Então, rapidamente, esses exemplos que eu te contei aqui, rapidamente a gente começa a mandar isso para a empresa inteira. Né? Então você pensa num exemplo desse, o cara que pega um exemplo, sei lá, daquele de modelo de gestão que o cara deixou de responder várias centenas de mensagens por mês, ele olha para aquilo e fala, caceta, pô, tem um negócio que eu faço aqui na minha semana que, cara, me consome umas 5 horas e é repetitivo igual isso aqui era. Passa a mão no telefone, eu mando uma mensagem no Slack, fala Marcelo, que é o cara que fez isso. Cara, como é que você fez isso? Ele manda um vídeo no Slack dizendo, bicho, isso aqui é muito fácil, fiz assim, assado e tal, faz aí, me manda aí, qualquer coisa eu te ajudo aqui. Vocês têm algum modelo que vocês dão visibilidade para as pessoas que estão criando, Bastante, estão usando? Bastante. De que forma vocês reconhecem? Nos vários fóruns que a gente tem. Então a gente tem alguns fóruns no iFood. Tem um fórum que é o nosso, que a gente chama de alfaces, que é all faces, né? Chama de alface. Que é basicamente quando sentam lá 2, 3 pessoas e respondem perguntas da empresa inteira, uma vez por mês, e a gente geralmente pega um tópico para explorar mais esse tópico com profundidade. Então eu pego essas pessoas e coloco aqui para explorar esse tópico e mostrá-las. A gente tem um outro que a gente chama de iFood Share, que a gente faz a cada 4 meses, que a gente põe a empresa inteira para a empresa inteira e fica 4 horas trabalhando todas essas questões importantes de change management. Ali de novo eu trago essas pessoas. Mais coisas rotineiras, diárias, que você leva numa área e tal. Então a gente faz esse trabalho de forma intensa. Que legal, que legal. Ó, tenho mais algumas perguntas para você, mas agora chegou a hora da gente falar sobre a oferta que a gente tem para quem quer continuar aprendendo. Inclusive, muita da nossa conversa a gente tem dentro da plataforma da Terra, curso de inteligência artificial para negócios, mas a gente tem curso de liderança também, liderança e negociação, que acaba passando por isso. Então, além dos workshops que a gente faz toda semana. Então, agora eu vou entrar na plataforma, vou mostrar tudo que tem dentro dessa oferta para vocês. Uma coisa que é muito legal e que a gente se orgulha muito aqui na Terra é de ter construído a principal comunidade de profissionais de produtos e negócios digitais do Brasil. A gente não começou ontem, a gente começou lá em 2016 com essa missão, de fato, de ajudar as pessoas a darem o próximo passo na carreira. Acho que a gente tem essa função de olhar para o futuro, entender as dinâmicas do mercado, entender as novas tecnologias que estão sendo criadas e impactando na carreira dos profissionais e, de alguma forma, decodificar esses sinais para que vocês possam dar o próximo passo no trabalho, evoluir na carreira, acessar novas oportunidades. E a gente faz isso com uma rede que é a rede mais qualificada de experts do mercado. A gente não cansa de ouvir isso aqui na Terra, né? O quão qualificada é a nossa rede, o quanto os nossos experts de fato contribuem, né? Somam na vida das pessoas.
compartilhando suas experiências, o conhecimento realmente de quem está na linha de frente da inovação digital no Brasil. Com o tempo a gente construiu o que eu tenho certeza que é o portfólio mais completo em competências e habilidades para produtos digitais do Brasil. Acho que todas as empresas são uma empresa de software, todos os profissionais precisam de competências e habilidades para criar, evoluir, vender, gerir produtos digitais, e a nossa visão é uma visão muito holística de gestão de produtos ou de desenvolvimento de produtos, né, que vai acabar pegando marketing, vendas, operação do negócio, experiência do cliente, sucesso do cliente, liderança e estratégia, e cada vez mais a gente vem trazendo inteligência artificial como fundação, seja para estratégia de produto, seja para produtividade, aumentar a produtividade das pessoas que estão, de fato, construindo produtos digitais. E essa metodologia que a gente construiu ao longo dos últimos 8 anos, ela tem 4 grandes etapas. Acho que a primeira é aprender com formações e cursos muito bem construídos, com aulas gravadas, conteúdo multimídia, áudio, vídeo, texto, links de referência para outras bibliografias. Então, aqui está realmente um arsenal de conhecimento. A prática, a gente tem em um dos nossos modelos, né, que eu vou trazer aqui, algo muito mais intensivo de workshops, de encontros ao vivo, mentorias para tirar dúvida, para se conectar. A comunidade para networking, para aprender com outras pessoas que estão na mesma etapa que você, ou que já passaram por essa etapa, né, e podem dar de alguma forma uma ajuda, uma orientação. E a evolução é a aplicação no dia a dia para você conquistar os melhores resultados na sua carreira. A gente acredita que estudar e aprender é só uma parte, a outra parte é, de fato, você conseguir mostrar para o mundo o que você fez por meio de projetos reais, de portfólio, que seja algo que evidencie, de fato, o que você aprendeu. Isso fez com que o nosso certificado se tornasse um item realmente muito respeitado pelas empresas e que a gente sabe que contribui para a trajetória profissional das pessoas. O que é legal aqui, né, que a gente sempre observa, é quanto que a nossa metodologia ou a nossa plataforma está de fato contribuindo para a vida das pessoas. E a gente se orgulha muito de ver que 35% das estudantes, depois de passarem pela Terra, ou mudaram de emprego ou tiveram um aumento salarial, e 43% das estudantes aumentaram sua rede de contatos e foram mais procuradas por recrutadores após o curso. 8 formações na plataforma, 2 maneiras para você evoluir na sua carreira. A primeira é o Plano Start. Você tem uma formação disponível e um bônus específico do Terra Festival, que é o bônus do curso de inteligência artificial. Então aqui puxa, eu adorei a plataforma toda, mas eu queria fazer o curso de Digital Product Design ou Digital Product Leadership. Eu não tenho nesse momento a visão de fazer todos os cursos. Ou eu estou começando na área, eu prefiro começar com um curso e depois evoluir. Muito bem, aqui a gente tem o Plano Start. Você escolhe uma formação, tem um bônus especificamente durante o período de Terra Festival do curso de inteligência artificial, e aí você tem acesso a alguns cursos rápidos relacionados à formação que você optou, certificado de conclusão e projeto final, ferramentas e desafios práticos, acesso à nossa comunidade para networking em vagas e 12 meses de acesso ao curso. Plano Pro é o acesso a todas as formações da Terra, mais workshops ao vivo. Então vamos lá. Todas as formações que eu coloquei anteriormente estão inclusas nesse plano, mas você vai ter algo que nenhuma outra empresa vai te oferecer, nenhuma outra escola vai te oferecer. Workshops com estudos de caso, começando toda semana. Cada workshop tem entre 6 e 9 horas, tá? Então a gente pode estimar quase entre 200 e 300 horas adicionais de curso ao vivo dentro dessa mesma categoria aqui do Plano Pro. Um desconto real de mais de R$18 mil. Se a gente fosse somar o valor unitário de todos os cursos, daria um valor superior a esse. Então você está tendo um desconto muito grande para acessar o portfólio todo. Mais de 300 horas de aula disponíveis só no catálogo assíncrono, vídeo, texto, áudio. Workshops ao vivo toda semana com experts de grandes empresas, iFood, Itaú, RD Station, Creditas, mais de 200 horas de aulas ao vivo, mais de 60 cursos rápidos, mais de 50 ferramentas e desafios para aplicar no seu dia a dia. Os conteúdos eles são interdisciplinares, então você consegue transitar de gestão de produto para marketing de produto, para design de experiência e usar isso de fato no seu dia a dia. Plataforma ilimitada por 12 meses, tá? Então, pessoal, aproveite. Bom, muito bom. Então a gente já falou acho que a gente já passou por
por várias camadas aqui, né? E acho que tem muita gente que acompanha a Terra, que está acompanhando aqui o Terra Festival, está muito interessado em entender como que eu me preparo para isso, né? O que eu posso fazer hoje saindo daqui, o que eu posso fazer amanhã. E você é uma pessoa que se preparou, eu acho que você está vendo outras pessoas passarem por essa jornada, né? Então, que conselhos que você dá para pessoas que estejam interessadas em... Eu gosto mais de trabalhar o conceito de trabalho aumentado, né? Assim, não automatizado, né? Porque a gente acaba associando muito inteligência artificial a automatizar as coisas, mas eu acho que todos os exemplos que você deu aqui são pessoas que estão aumentando a qualidade do seu trabalho. É isso aí. Tanto em qualidade quanto em tempo, né? Então, me fala assim, 3 aprendizados dessa jornada que você acha que pode ser válido para as pessoas que estão ouvindo. Cara, acho que a primeira coisa assim, tudo que a gente tá falando aqui, desde voltar 30 anos no tempo e aprender a mexer no Excel, até agora, esse tema que a gente tá falando, ele envolve mudança de comportamento. E mudança de comportamento envolve você ajustar seu hábito, né? Então, sei lá, um dia você fala, cara, eu preciso ser mais saudável. E a pé pro seu trabalho leva 15 minutos, você fala, beleza, não vou mais de carro. E aí você se acostuma com aquilo até o dia que é tranquilo pra você ir pro trabalho a pé. Então, primeira coisa aqui, eu sempre brinco com as pessoas, eu falo, cara, se você começar a parar de fazer pesquisa no Google pra usar o ChatGPT para o que você tá procurando, é uma ótima forma de você começar a ajustar hábito. Na hora que ficar automático pra você dizer, putz, ChatGPT, não sei o que, isso já é o meu primeiro estalo, assim, da pessoa que está começando a mudar o hábito. Isso é importante, por quê? Porque você só muda o hábito para aquilo que você reconhece que tem valor, né? Igual, não gosto de ir pra academia. Depois que você vai alguns meses, você fala, pô, tô ficando melhor, tô acordando bem, tal, meu coração tá melhor. É isso, tem que ver valor. Para isso você tem que mudar o hábito, não adianta empurrar, né? Às vezes muitas pessoas pulam direto para um estudo e aí a pessoa acha um saco. É claro que ela acha um saco, ela não tem um hábito ainda, né? Então, acho que esse é meu primeiro ponto. Você cria o hábito da forma mais natural para você, seja ela qual for. Meu segundo ponto precisa estudar, cara. Precisa sentar a bunda na cadeira. Se você não sentar a bunda na cadeira, você não entende os fundamentos do negócio, né? O negócio, leia-se qualquer coisa, né? Os fundamentos da coisa. Então, se você não entende os fundamentos, você não consegue, cara, sonhar. Você não consegue imaginar. Sabe, quando você entende, por exemplo, e quando eu digo fundamento, não é ir lá no específico de IA, entender o detalhe, não é isso, mas é entender a mecânica, entender por que isso aqui é possível, entender, portanto, por que as pessoas fazem aquilo, ou imaginam que tal coisa seja possível. Quando você entende os fundamentos, cara, você começa a sonhar. Então, olha o exemplo, de novo, voltar no Marcelo, aquele de modelo de gestão. Pô, você mudou o comportamento, você entendeu os fundamentos, ele fala, opa, peraí. Esse negócio que eu fico mandando mensagem aqui, 300 mensagens por mês, eu consigo resolver. Ele sonha. Eu tenho certeza que quando ele foi fazer, ele errou as 5 primeiras versões, com uma porcaria. Mas a primeira foi melhor que a segunda foi melhor que a primeira e sucessivamente. E o cara faz. Agora que ele fez, ele vai fazer mais 10. Tenho certeza, não sei o que ele vai fazer. Mas ele vai fazer. Por quê? Porque aí, cara, ele chegou na terceira fase, que é você adquirir o skill definitivamente, né? Ou seja, você criou o hábito, você aprendeu o fundamento, aí você começa a brincar com o negócio e adquire o skill. E você tem o ganho muito mais rápido. Puta, aí você voa. Você voa, cara. Então a brincadeira é igual a brincadeira da língua, sabe? Aprender a falar inglês. Pô, aí você vai para os Estados Unidos falando inglês versus não falando inglês, você vê a diferença. Mas como é que você começa isso? Bom, você começa mudando um hábito, né? Pô, você começa a fazer uma aula, vou começar a assistir um filme lá em inglês, né? Vai ser chato, mas vou pôr legenda no começo, certo? Aí depois você vai pros fundamentos. Cara, você vai aprender gramática, você vai aprender, e aí você vai evoluindo, né? E aí você chega numa fase que você fala, pô, agora eu tenho esse skill, cara, agora eu vou pros Estados Unidos, vou fazer, sei lá, um MBA lá fora, ou vou trabalhar, sei lá o que você vai fazer. Então, acho que esse é um pouco como eu gosto de brincar. Na prática, assim, não é muito diferente de você pensar em lifelong learning, né? Você fica repetindo esse ciclo o resto da vida, né? Muito bom, muito bom. E agora sim, pra gente ir encaminhando pro final, fazer previsão foi ficando cada vez mais difícil, né, ultimamente. mas do que você tem visto, o que você acha que são tendências emergentes, assim, em inteligência, nessa relação entre inteligência artificial e trabalho, ou entre inteligência artificial e inovação, para os próximos anos? Assim, não vou nem colocar 5 ou 10 anos, mas o que você acha que são
tendências dentro de uma área que ela em si poderia ser considerada uma tendência, né? O que seria, cara, o próximo passo? Acho que assim, eu vou olhar muito tentar olhar acho que mais pro mundo dos negócios, das pessoas, assim. Acho que a primeira coisa vai ter um boom de empreendedorismo. Porque empreender há 30 anos atrás era difícil, você tinha que botar tijolo aqui e começar um negócio. Empreender há 10 anos atrás foi um pouco mais fácil, você tinha que codar um software. Empreender agora vai ficar muito mais fácil. Então, a impressão que eu tenho é que vai existir um estímulo enorme para as pessoas falarem, nossa, e se eu fizesse isso aqui? Será que dá certo? Se vai dar certo ou não é uma outra discussão. Mas acho que tem um estímulo claro, o que significa do ponto de vista das grandes organizações, que tem uma competição por talento, ou seja, o cara tá dizendo, não sei se eu quero trabalhar aí mais, porque eu tô tentando um negocinho aqui do lado. Então, acho que esse é um primeiro elemento. Acho que o segundo elemento existe uma frase em estratégia que eu gosto muito, que é, a sua margem é a minha oportunidade. Né? Isso vem do conceito de disrupção, de disrupção do Clayton Christensen, que é basicamente dizendo, olha, aquilo que efetivamente é barato, ele penetra em tudo na sociedade e, portanto, é uma inovação disruptiva. Então, o Tesla não é uma inovação disruptiva, ela é uma inovação. O dia que você tiver um carro a 80 mil reais elétrico, o mundo inteiro vai comprar. Então, o que IA pode fazer aqui? Ele pode resolver vários problemas de custos e fazer com que as coisas sejam muito mais baratas e, portanto, mais acessíveis e, portanto, tenha muito mais disrupção e, portanto, a sociedade tenha muito mais acesso. Então, assim, eu consigo ver essa situação do acesso. Eu vou te dar um exemplo simples, cara. Você deve se lembrar, sei lá, do programa Mais Médicos, quando a Dilma teve a ideia de trazer os médicos cubanos, né? Foi uma polêmica enorme na época. Por que ela fez aquilo? Ela fez aquilo porque o médico brasileiro, ele quer trabalhar numa cidade médio / grande porte. Ele não quer ir pro interiorzão. Aí não tinha um médico lá. Você imagina, cara, que agora se você tiver um técnico de saúde lá no interiorzão, capaz de capturar a informação, essa informação hoje, por conectividade, ela pode ser processada e enviada para cá, e várias etapas de uma análise podem, por inteligência artificial, já serem executadas, e você só ter um médico sentado aqui em São Paulo, analisando e fazendo um laudo final que volta para o tratamento da pessoa. Então, esse médico que não quer ir pro interiorzão, ele não precisa ir. Porque a IA fecha um gap aqui final. Olha como se reduz custo de acesso, por exemplo. Né? Para pensar, você é pai, você deve se lembrar do ultrassom. Né? O que era o ultrassom? O ultrassom nada mais do que alguém capturando vários dados. E aí você tinha um médico ali, no final, analisando aqueles dados. Eu não sei se você se lembra, mas ele vai imputando ali algumas informações e aí diz, tá certo, tá errado, tá bom, tá ruim, seu filho tá saudável, não tá saudável. Faz medição. Você não precisa de uma pessoa para aquilo. Você não precisa de uma pessoa para aquilo. Você precisa de um técnico para capturar a informação. O resto, o processamento, a análise, não precisa de uma pessoa. Você vai colocar uma pessoa para fazer um julgamento final? É de bom senso. Então, cara, tem uma mudança aqui de acesso, cara, brutal, que vai vir num monte de coisa. E na camada de aplicação também, porque isso é uma coisa legal, né? A gente fica com o ChatGPT, com o Gemini, etc., na cabeça como modelos fundacionais, né? Mas existem modelos fundacionais específicos por área, né? Sim. Então, na área de saúde, por exemplo, tanto a Amazon quanto o Google, talvez até o próprio OpenAI tenha, não sei se tem, que é um LLM, mais específico da área de saúde. E em cima desse LLM, você pode fazer uma variedade de aplicações. Pode fazer variação de diagnóstico para uma doença específica, desenvolvimento de medicamento, por exemplo, enfim. Então, ainda pegando a coisa do empreendedorismo, né, como plataforma, a gente ainda vai desenvolvendo modelos específicos por áreas. E em cima dessas podem surgir aplicações diferentes. Aliás, uma das tendências dentro de IA, propriamente dito ali do lado mais técnico, são os modelos que eles chamam de SLM, que é o Small Language Model, que vai um pouco na linha do que você está falando, que é você especificar mais e trabalhar de forma mais específica com uma base de dados. O que, aliás, barateia, ou tem a tendência de baratear e dá muito mais acesso para que as pessoas possam fazer de forma mais específica. Eu concordo totalmente. E acho, cara, que assim, a última tendência que eu colocaria para mim tá claro que os estados, né, então os países, que não se atentarem à necessidade de fazer o upskilling, reskilling das pessoas,
dar o apoio social que vai ser necessário para aquelas que não podem mais fazer isso, como por exemplo uma pessoa idosa, eles vão trazer muita dor para sua população. E assim, Leandro, o que vai me deixar muito triste, olhando para o futuro, se isso acontecer, infelizmente isso vai acontecer em alguns lugares do mundo, é que a gente já viu essa história acontecendo 50 vezes. Né? Então, você tinha pessoas que produziam charrete e agora depois você tinha pessoas numa linha de produção. Você tinha pessoas que trabalhavam com datilografia e depois você precisava de pessoas que trabalhavam com computador. A gente já viu essa história acontecer 1000 vezes. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, acho que tem uma tendência aqui, seja porque as empresas vão fazer esse papel, seja porque o Estado, em conjunto ou não, vai fazer esse papel de upskilling e reskilling. Se isso não acontecer, vai ter muita gente sofrendo. Por quê? Porque o país vai perder competitividade. Hoje, nesse mundo ultra conectado, vai ser muito fácil trazer alguma coisa de fora para dentro. Sim. E aí você vai empobrecer aqui. Perfeito. Aqui que eu digo não é nem o Brasil, é o país que né, não presta atenção nisso. Então, e isso, cara, isso tá na boca, assim, nos próximos 5 anos, isso vai começar a ser sentido. Totalmente. Muito bem. Agora, para fechar mesmo, uma dica, uma referência, um livro, um vídeo, um artigo, enfim. Vai pensando aí. Boa. Que eu vou indicar o seu livro, na verdade, o Cientista Executivo, ele não me pediu pra fazer Eu não pedi isso. mesmo, até assustei aqui. Mas eu tenho em casa, no final, acho que você encontrou com a minha esposa, né? Mandei pra ela. E mandou pra ela, eu tenho em casa, comecei a ler, muito bom. Então, Cientista Executivo, tá aí, vai aparecer o link aí também, facinho de encontrar. Muito bom, parabéns pelo livro. Cara, assim, eu acho que eu tenho uma dica e uma indicação. Acho que a dica que eu daria a gente não tem o hábito de estudar constantemente. A gente precisa adquirir esse hábito. Assim, o nível de transformação que o mundo passa hoje, com ciclos muito mais curtos e com a produção de conteúdo agora muito mais simplificada e, portanto, escalável, isso obriga das pessoas ter E as pessoas falam, mas eu vou ter que estudar para sempre? Vai, cara. Vai. Sim. Mas assim, você quer brigar contra a realidade? Pensa assim, Leandro, se você voltar 15 anos no tempo, 15 anos só no tempo, e eu te falasse assim, cara, você imagina que um dia você vai ter na palma da sua mão um negócio que você vai tirar foto, mandar pra sua esposa, vai acessar seu banco e vai também falar com todos os seus amigos de infância, você ia falar, lógico que não, você é doido? Hoje é o teu telefone, né? Sim. 15 anos, cara. A gente não acreditaria nisso há 15 anos atrás. 15 anos atrás, assim, você tinha um Motorolinha na mão, assim, e achava que aquilo era espetacular. Então, você não tem opção. Infelizmente, mas não é infelizmente, é felizmente porque o mundo melhora por causa disso, né? Hoje você fala com seus amigos de infância, se não tivesse lá o WhatsApp, você talvez não falaria com os caras, porque ele tá em outra cidade, sei lá o quê. Então, acho que a primeira coisa, a gente precisa, sabe, esse conceito de, cara, estudar só em ciclo, agora é a hora da pós-graduação, agora é a hora do MBA, cara, acabou isso. Você precisa estudar constantemente. E não é inteligência artificial, é qualquer coisa. Por exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo, cara, a evolução que a gente está tendo nos estudos para longevidade, você viver mais e melhor, é incrível. Você não vai ler esse negócio, não é possível que você não vai ler esse negócio. Não é possível que você não vai ajustar a medida de comportamentos a partir disso pra você viver mais e melhor. Não é possível. Então, essa é a minha dica. Acho que o que eu indicaria, tem um livro, cara, que eu acho assim de uma sabedoria extrema, e de novo, ele vai nos fundamentos, ele é muito simples, fácil de ler, que chama O Almanaque de Naval Ravikant. Naval Ravikant é um venture capitalist que, apesar, independente de ser um venture capitalist, ele é um sábio. É um cara de profunda leitura, que entende muito de filosofia, que vive a vida de uma forma muito leve, e ele filosofa bastante. Só que no nosso mundo. No mundo de quem está empreendendo, no mundo de quem... É no nosso mundo. E é difícil, às vezes, você achar essas pessoas, assim, uma pessoa sábia no mundo de negócio. É difícil, né? Isso está mais em outros campos. Sim. Então eu gosto muito do livro dele, porque ele é um livro leve, que fala muito sobre como você deveria pensar, fazer, raciocinar, se comportar neste mundo nosso hoje. Esse livro, que nem é dele, mas é de uma pessoa que leu tudo que ele já falou e transformou isso em um livro, ele é um livro pré-ChatGPT. Então eu adoraria uma segunda edição daqui a pouquinho para pegar mais ainda, mas esse é um livro bacana. Ótimo, não conhecia. Muito bom. Cara, obrigado. Obrigado. Foi muito, muito bom te conhecer, Valeu. Aprender com você. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo maravilhoso. Esse aqui é o 3º episódio do Terra Festival.
Então espero que vocês tenham gostado, ainda tem mais 3 pela frente. Acompanhe, então toda quarta-feira a gente entra ao vivo com uma pessoa incrível em que a gente aprende aqui sobre temas relacionados à inteligência artificial, negócio, produto, design, dados, enfim. Tudo que pode ser importante para te ajudar na carreira. Valeu, até a próxima!